Olá, irmãos. No fim do ano passado, nós concluímos nossos estudos no Credo Niceno-Constantinopolitano. Um credo que foi escrito primeiramente no Concílio de Nicéia e que depois teve sua forma final concluída no Concílio de Constantinopla. Dois concílios que trataram de discussões a respeito da natureza de Cristo, ou melhor, das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. No Concílio de Nicéia foi condenado o arianismo, uma heresia que pregava que Jesus Cristo não era verdadeiro Deus, enquanto a heresia de Apolinário foi condenada em Constantinopla, alguns anos depois, que negava sua perfeita humanidade. Mas isso não foi suficiente para acabar com as discussões cristológicas naquela época. Foram necessários mais dois concílios para colocar fim a essas discussões e estabelecer quais são os limites da cristologia ortodoxa, ou seja, da doutrina correta a respeito de Cristo, conforme nos ensinam as Escrituras Sagradas. No Concílio de Éfeso, foi condenada a heresia de Nestório, alguém que afirmava uma separação tão grande entre as naturezas de Cristo que é como se elas fossem duas pessoas separadas. Enquanto em Calcedônia, a heresia que foi principalmente condenada foi a heresia de Eutico, alguém que afirmava uma união tão grande entre as naturezas que é como se elas se mesclassem ou fundissem em uma coisa só, se tornando coisas completamente indissociáveis, por assim dizer. E isso também foi condenado no Concílio de Calcedônia. E lá em Calcedônia foi elaborado um documento, uma declaração, que basicamente resume quais são os pontos principais da doutrina cristã a respeito de Cristo. E a primeira frase que nós lemos aqui no Credo ou na Declaração de Calcedônia é: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho. E a primeira lição que nós tiramos daqui é que aqueles homens, no Concílio de Calcedônia, tinham um profundo respeito pela tradição cristã. Uma tradição que é baseada nas Escrituras e que foi ensinada dia após dia pelos principais bispos, pelos principais doutores que estudaram verdadeiramente a Palavra de Deus e transmitiram esse ensinamento a respeito de Cristo para a Igreja. E por que isso é importante? Porque nos dias de hoje nós temos uma tendência muito grande de desprezar a tradição dentro da Igreja. É certo que, como protestantes, como reformados, nós entendemos que a tradição não está acima ou em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Mas nós sabemos que a tradição, submissa à Palavra de Deus, é uma importante forma de transmissão dos ensinos da Igreja. Nós sabemos que o Espírito Santo ilumina as pessoas que estudam e que interpretam a Palavra de Deus. Todo crente que tem o Espírito Santo pode entender e compreender o que a Escritura ensina. E nós reconhecemos que, de fato, o Espírito Santo iluminou pessoas ao longo da história. E por isso nós também podemos unanimemente dizer, como santos pais, as doutrinas que estão contidas na Palavra de Deus. O que eles ensinaram a respeito de Cristo era, de fato, a tradição. Uma tradição baseada e ancorada nas Escrituras Sagradas, que não a contradizia e nem queria sobrepujá-la e estar acima dela. Mas o que consiste essa tradição cristológica que eles estavam defendendo aqui? Fiéis aos santos pais. Eles dizem: ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. E aqui, os autores dessa declaração combatem o erro de Nestório que tentou dividir, por assim dizer, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas, de fato, Jesus Cristo é uma só pessoa, com duas naturezas, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Ao dizer que ele é perfeito quanto à divindade, os autores da declaração querem combater o erro de Ario, por exemplo, que negou a plena divindade de Cristo. E ao dizer perfeito quanto à humanidade, combatem o erro de Apolinário. E aí eles continuam: verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de uma alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, ou seja, da mesma essência de Deus. Afinal, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E ele, de fato, é um com o Pai, um em essência com o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e verdadeiro Deus. Três pessoas, mas uma essência, como nos diz a doutrina cristã. E consubstancial a nós, segundo a humanidade. Ou seja, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. E isso é muito importante destacar. Nos dias de hoje, há pessoas que ou veem Cristo como sendo apenas um homem, um exemplo a ser seguido, um exemplo de moral e de conduta, mas não como sendo Deus. Só que ele, de fato, foi verdadeiro Deus.
mas isso não o impediu de também se fazer homem, de encarnar-se e assim assumir a nossa natureza e nos representar diante de Deus, sendo em tudo semelhante a nós, conhecendo as nossas dores, os nossos sofrimentos, como nos diz o autor aos Hebreus, mas em tudo sem pecar. Ele não conheceu o pecado. E a declaração continua dizendo, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos. Ou seja, Cristo é o Filho eterno de Deus, eternamente gerado de Deus. E nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Filho, Senhor unigênito que se deve confessar, em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. E eles deixam claro o que eles querem dizer com isso. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza. Então, cada natureza tem as suas propriedades, seus atributos e operações próprias de cada uma das naturezas. Mas elas concorrem para formar uma só pessoa em uma substância. Então, quando nós dizemos que Cristo faz alguma coisa, nós não dizemos que uma natureza fez algo e a outra natureza fez outro algo. Ou seja, que a sua divindade produzia milagres e era onisciente, mas quando ele falava, apenas a sua natureza humana falava, por exemplo, com as suas cordas vocais. Não, nós não dizemos isso. Nós dizemos que a pessoa de Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, fez alguma coisa. E eles continuam, não separado nem dividido em duas pessoas, como pensava Nestório, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. E aqui eles apelam às Escrituras e também aos credos da Igreja, tanto o credo apostólico, como também o credo niceno, que nós já estudamos aqui no nosso grupo. Documentos que eles entendiam que expressavam com fidelidade o que as Escrituras ensinam a respeito de Cristo. E um pouco antes de escreverem a Declaração de Calcedônia, nos escritos a respeito desse concílio, é dito que eles afirmam tanto o credo niceno, composto lá no concílio de Nicéia, contendo os anátemas contra aqueles que negam a verdadeira doutrina de Cristo, como também a sua forma final no concílio de Constantinopla, que nós estudamos aqui no nosso grupo, e você pode conferir também assistindo os vídeos que estão salvos aqui. Então, como nós podemos resumir a Declaração de Calcedônia? Basicamente, são limites que a ortodoxia cristã estabeleceu para mostrar até onde vai nosso entendimento a respeito da doutrina de Cristo. Ao olhar para as Escrituras, ao ver o que elas nos ensinam a respeito de Cristo, a Igreja estabeleceu limites para mostrar, olha, dentro dessas doutrinas, desse entendimento, nós compreendemos quem foi a pessoa de Cristo. Alguém que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em duas naturezas distintas, mas inseparáveis, mas que também não se confundem ou se misturam. E ao fazerem isso, eles resumem 4 grandes concílios da Igreja que combateram 4 grandes heresias. E assim, ao estudar credos como esse, nós podemos ver o quão maravilhosa é a doutrina a respeito de Cristo. A doutrina do Deus que se humilhou, fazendo-se homem para a nossa salvação. Que ao estudarmos documentos tão importantes como esses, como o credo apostólico, o credo niceno, constantinopolitano e a declaração de Calcedônia, nós tenhamos esse forte apreço pelas Escrituras e por aquilo que a Igreja entendeu a respeito das Escrituras, com base nas mesmas Escrituras, e que transmitiram a nós por meio desses documentos tão importantes, que nos faz acender no coração um amor cada vez maior a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.